Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Hoje o vídeo vai ser, editado de uma maneira diferente, porque eu sou uma piada e eu inventei de gravar um vídeo jogando Minecraft na escola e eu sabia que eu não ia conseguir gravar isso daqui falando, quando eu tava na escola, por causa que, é uma zoada que não acaba na minha sala, então ficou até difícil levar a sério um negócio desse. Mas enfim, gente, que a gente vai ter alguns objetivozinhos meio ruins, mas era o que eu podia fazer, E esse episódio eu ia ter que postar ele, não ia deixar sem nada. E aí, gente, nessa hora eu tava completamente confusa se eu saía ou não. Eu tava com muito medo de morrer. E gente, sério, eu não tinha ideia do que eu fazia, porque eu sabia que eu ia morrer do jeito que eu sou burra, Obviamente eu ia morrer, porque eu não presto atenção direito nessas coisas. E aí eu tava aí meio em dúvida se eu saía ou não. E aí, depois de muito tempo eu tive a decisão de sair pra tentar voltar correndo pra minha casa muito rápido, mas eu sabia que isso não ia funcionar nem ferrando. E aí, gente, eu tampei de novo isso, eu já tava completamente sem ideia do que eu fazia, porque realmente não tinha muito pra onde correr, porque olha só a situação onde eu tava, gente, sério, não tinha nem cama aí pra eu dormir, porque eu fui burra e não fiz. Mas, sinceramente, gente, o meu objetivo aí era colocar pelo menos um lugar com cama para todas as ilhas que eu botei ponte para poder pegar recursos, porque, sinceramente, tava impossível ter que voltar para casa correndo. Isso é bem triste. E aí eu tava aí pensando se eu saía ou não, se ia valer a pena. Só que o meu objetivo era tentar sair sem morrer, Pelo visto, vocês já vão ver aí o que vai acontecer. E aí, gente, nessa hora aí, eu não sabia exatamente o que eu fazia, eu tava completamente desnorteada, eu não tinha ideia do que fazer. Ainda mais que eu ia ter que gravar muito rápido, com muito cuidado, porque na escola não é permitido o celular. E pra surpresa de ninguém, eu fui atacada, e morri. Eu sou uma piada mesmo. Mas aí, eu spawnei na casa, eu dormi aí normal. E aí, eu fui ver esses negócios das ilhas e aí eu fui fazer uma cama pra poder colocar lá, naquele buraco que eu cavei, porque senão não ia valer nem um pouco a pena. Então eu pensei já em fazer algumas coisas aí, então foi bem complicado, vamos dizer assim, porque eu tava com bastante preguiça, pra falar a verdade, por causa que eu ia ter que ir lá buscar as coisas tudo de novo e eu realmente tava com preguiça. E, gente, esse vídeo aí, eu garanto pra vocês que esse vídeo foi uma coisa muito arriscada que eu tava fazendo. Porque qual era a possibilidade de aparecer algum funcionário lá da escola que se importa com essa regra de celular e simplesmente tomar o meu celular? Esse era o meu medo, de aparecer alguém ali. O diretor, eu tava com medo disso aí acontecer, mas não aconteceu, graças a Deus, porque eu ia odiar ter que pedir pro meu pai buscar celular na escola. Então, não aconteceu, graças a Deus, novamente, dizendo a mesma coisa. Então eu consegui gravar de boa, À toa que esse vídeo aí foi curto, por causa que apareceu uma professora lá pra dar recado de passeio, tá, gente? Foi por isso que esse vídeo foi só 9 minutos também, porque eu também tava com um pouco de medo, por causa que depois era professora de português que pega muito sério nessa regra do celular. Então fiquei com muito medo dela aparecer. Basicamente isso. Mas aí eu já tava chegando aí na ilha, Cheguei na ilha, comecei a caçar onde eu tinha cavado aquele buraco, porque eu não lembrava direito. Eu até matei algumas ovelhas pra poder pegar, a lã delas e fazer cama. Então aí eu tava caçando, eu tava caçando aí algumas coisas, porque a ilha onde eu fiz, gente, o buraco, realmente, eu fui escolher um bom lugar, como vocês podem ver, porque eu só cavei um buraco no chão no desespero, porque eu sabia que não ia dar certo. E não era nem nessa ilha, gente, era na outra, eu acho, não lembro. Mas não era nessa daí não, tá? Não era nessa ilha. Aí eu já vi mais ovelha, quis matar tudo, porque é bom, E também porque poder, subir o nível ali, Aí eu já queria ir ali pra ilha, Eu tava
Tava meio que... Gente, eu tava com bastante pressa, porque eu tava com muito medo de dar ruim, tá? Eu tava com medo mesmo de dar alguma besteira, né? Então eu tava tomando bastante cuidado com o que eu tava fazendo. E também o meu objetivo era ser rápida mesmo, porque eu tinha que proteger o meu celular e ao mesmo tempo eu também tinha que tomar cuidado com o meu jogo, porque eu não queria perder, né? E aí eu já tava chegando perto do buraco onde eu me escondi. Então já tava aí subindo aí. Só que eu fiquei completamente, sei lá, perdida. Mas não demorou tanto, não. Foi rápido até. Nada de rápido não foi, né? Porque foi um vídeo de 9 minutos. Horrível o suficiente pra, mano, ter que perder meu tempo com mais coisa. E aí eu tava completamente desesperado pra poder subir aí. E aí eu consegui. Eu pensei que não ia dar certo. E aí eu fui lá, peguei minhas coisas tudo de novo. Peguei minhas coisas, tudo que tava ali largado. E aí eu comecei a olhar se tava tudo ali mesmo. Aí eu fui botar a armadura, eu acho. Fui botar a armadura. E aí eu ia fazer uma cama pra botar ali dentro daquele buraco. Porque senão ia me dar muito trabalho. E também porque eu tinha pouquíssimo tempo. Porque a aula já estava meio perto de acabar. Então, uma coisa assim bem lamentável. Então, gente, esse vídeo aí, ele foi bem arriscado meu. Poderia ter me ferrado muito nessa. E, obviamente, minha responsabilidade, né? O celular é meu e não era pra eu estar trazendo, né? Aí, depois dessa aí, eu fui, mano... Tava pensando aí o que eu ia fazer, mais ou menos. Que tava meio que com um pouco de pressa por causa da hora. Não é à toa que eu ficava com um pouco de medo, ficava olhando a hora. Aí, depois dessa, tipo assim, eu dei uma arrumada aí, mais ou menos, que eu poderia fazer. E, tipo, isso daí é pra quando eu precisar dormir, aí eu tiver em outra ilha. Só que eu vou fazer isso em outras ilhas também, mas não vou fazer tão burro assim, que isso daí foi só na pressa mesmo que eu fiz. Então, ficou uma merda. Então, basicamente, eu tava aí fazendo bagulho. Eu tava morrendo de medo de aparecer algum funcionário ali da escola. Porque isso já tinha acontecido antes de eu começar a gravar. Então, eu fiquei com um pouco de medo, assim. Mas eu não abandonei a ideia, não. Aí eu tava aí, vendo o que eu ia fazer, mais ou menos. E aí eu tampei ele, porque eu ia fazer uma sinalização, assim, pra poder... não me perder disso daí, pra poder saber que tá ali o negócio. E aí eu ia fazer uns negócios, gente. Só que não ia dar tempo de jeito nenhum. Não ia dar tempo. Justamente pelo fato ali de que, né, tá na escola. Então poderia aparecer algum professor ali querendo dar recado, alguma coisa do tipo. Então eu só peguei esses cobre aí. Eu fiz alguma outra coisa que eu não lembro também. Porque, né, a minha memória é excelente. E a minha memória é maravilhosa, né? Então... já tava ali sem meio que fazer. Então só meio que fiz uma coisa normal ali. Então só tava ali de boa. Mas, gente, depois eu tive que voltar bem rápido. Tive que voltar correndo. Nem deu tempo de fazer tanta coisa assim. Porque realmente eu tava na escola, não ia ter tempo de fazer nada. Esse era o problema principal. Não tinha muito que eu podia fazer, né? Porque, sinceramente... fica até difícil, sabe? Fica até complicado. Mas, sinceramente, eu acho bem específico quando eu tava jogando aí. Porque eu queria fazer uma coisa legal, só que não ia ter como. E aí, depois dessa, eu fiquei dando umas olhadas aí nessas pedras pra ver se tinha alguma coisa. Só que, né, vai acabar rapidinho, gente. Já tá quase acabando o vídeo, inclusive. Aí eu fiquei plantando esses troços aí, porque eu tava com preguiça de jogar fora, alguma coisa do tipo. E aí eu ia dar uma olhada aí nas coisas, tipo, eu ia caçar alguma coisa pra minerar ou algo do tipo, eu ia tentar caçar ali. Então eu tava meio que com um pouco de preguiça, mas, gente, eu tava realmente querendo jogar, só que não ia ter como, né? Afinal, estou na escola e eu tenho que obedecer a hierarquia da escola, infelizmente. Tenho que obedecer como funciona a escola. Mas, gente, esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dá aí seu like, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Compartilha esse vídeo pra todo mundo. Tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.